Olá, bem-vindo ao curso online Celper. Meu nome é Eymar Lopes, instrutor do curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView 5 ou QGIS 3. Essa é uma aula extra para mostrar aqui de forma prática a conexão do QGIS com o banco de dados Postgres e a sua extensão espacial PostGIS. Então, a instalação do banco de dados já foi feita, a instalação do Postgres com o PostGIS, né, foi realizada. Tá? Se você verificar aqui no iniciar do Windows, você vai encontrar aqui tanto no menu Postgres GIS, tá aqui, ó, Postgres versão 11, e temos também aqui o PostGIS versão 3, que é a que a gente está utilizando no curso, ok? Bom, ao iniciar o QGIS, então nós temos aqui o painel de camadas, que ainda não tem nenhuma, né? O projeto, então, para garantir aqui que eu vou pegar um projeto novo, então não tem nenhum projeto carregado nesse momento, mas observe que aqui no rodapé o QGIS ele já tem definido uma projeção default ali do projeto, que é a 4326, isso é o elipsoide, né, SAD 69. É um sistema geográfico, você não está projetado no plano. Mas tudo bem. Vamos então carregar um dado vetorial. Você pode fazer isso por aqui, adicionar uma camada vetorial, ou aqui nesse outro botãozinho, você pode vir aqui em vetor e carregar a camada. Lembrando que você pode arrastar também, no caso do arquivo shape, você pega ele, arrasta e solta aqui na área de camadas e ele já abre o arquivo. Mas vamos aqui pelo método, né, da interface aqui, buscar o arquivo. Então eu vou aqui selecionar a pasta onde eu quero buscar um arquivo, dados, shape, Goiás, bacias. Então aqui em bacias, perceba que a gente tem três arquivos. Você tem o SHP, o SHX e o DBF. Tá? Lembrando que a gente explicou que um arquivo shape ele é constituído de vários arquivos. Né? E você pode pegar por qualquer um deles aqui, né? Mas normalmente quando você filtra aqui pelo formato URSS Shapefile, né? Ao selecionar aqui URSS Shapefile, onde está aqui, ó, Shapefile, sempre é pela extensão SHP, tá? Então você pode clicar aqui no arquivo, abrir. Então ele mostra aqui o nome do arquivo, algumas propriedades, aí você pode dar o adicionar. Perceba que aquele arquivo não tinha a extensão PRJ, né, que dizia ali, que deveria dizer ali qual é a projeção e o datum. Então nós vamos adicionar o arquivo, né, perceba que o mapa já foi inclusive apresentado aqui na tela, mas ele mostra uma interrogação aqui, se você pôr o mouse ele vai dizer, olha, a camada não possui sistema de referência definido. Mas se você passa o mouse aqui em cima, você já percebe que as coordenadas aqui no rodapé tá ali, ó, menos 49, ponto alguma coisa, menos 19. Quer dizer, nós estamos aqui em latitude e longitude, né? Então, mas a camada não está definida qual é a projeção e o datum. Né? E você pode ter problemas aí se for sobrepor esse mapa a qualquer outro. Independente disso, eu sei que esse arquivo shape ele está em coordenadas geográficas SAD 69, que é o 4618. Né? Então, eu posso vir aqui, dar um duplo clique ou clicar aqui nessa interrogação, e aí você pode definir então o sistema de referência da camada, que não necessariamente tem que ser a da tela do computador ou do seu projeto. Tá? Então eu vou colocar aqui o 4618, ele já me lista aqui embaixo que é o sistema de coordenadas geográficas SAD 69. Então eu clico, ele mostra que é usado aqui no Brasil, né? Aí você pode dar um OK,
pronto, sumiu aquela informação ali que estava faltando, né? Então, se você der carregar agora as propriedades dessa camada, ok? As propriedades da camada, ele mostra ali que é o arquivo shape, a geometria do tipo multipóligo e o EPSG 4618, SAD69, diferente da tela do computador, né? Isso não é problema nenhum, porque o software automaticamente converte de uma para outra na hora de desenhar todas as camadas aqui, sendo que cada camada pode ter um datum e projeção diferente, mas na hora de jogar na tela do computador, ele faz esse ajuste em tempo real, tá? Bom, outra coisa que é bom a gente verificar também é a questão do encode, né? Essa versão do QGIS, né, se olhar aqui em fonte, ele está mostrando aqui a codificação da fonte de dados. É o ISO 88591, que é compatível com o Latin 1. E é isso mesmo, né? É que o QGIS está configurado para reconhecer automaticamente a codificação. E ele reconheceu que é essa daqui. Tanto é que se você abrir a tabela aqui de atributos, tá? Você não vai ver nenhum caractere estranho aí nessa tabela, vai estar tudo acentuado direitinho, né? Apesar que a palavra região aqui está sem acento, mas não tem erro nenhum, tá? Então, a questão da codificação está correta, ok? A outra coisa é a questão das geometrias. Será que as geometrias desse mapa estão corretas para serem colocadas dentro de um banco PostGIS? Então, nós temos a opção aqui de verificar aqui em vetor, geometrias, e a opção aqui de verificar a validade. Então, ele te abre uma interface aqui que você vai dizer que vai escolher essa camada, tá? Aqui você tem dois métodos para fazer isso. Aqui é tudo, vou deixar tudo como temporário e vou dar o executar, né? Logo aqui, né, você vê que as mensagens de erro aqui, olha, deu 0, 0, né? Então não teve nenhuma geometria inválida, né? E se a gente olhar aqui então, essa camada aqui de ponto, você observa que nenhum ponto é apresentado, porque essa camada de ponto ele estaria mostrando ali o local onde ele encontrou algum erro. Então você tem a camada e tem agora essa camada de pontos mostrando se tem algum erro. É uma camada do tipo temporária, né? Por isso que aparece com esse ícone aqui na frente. E depois aqui uma saída, se tivesse também alguma saída inválida, o polígono inválido estaria copiado aqui nessa camada temporária. E aqui na saída válida, se observa que é o próprio mapa. Então, é o mapa original, a saída válida está igual, então significa que não há nenhum erro, né, de geometria. Bom, então agora nós podemos, né, vou até apagar essas três camadas temporárias aqui, remover camadas. Ok? E agora nós podemos levar o nosso mapa para o banco PostGIS. Então o PostGIS ele já está instalado, tá? Inclusive aqui, se a gente verificar aqui, né, e executar o pgadmin, tá? Lembrando que aqui no Postgres você tem o pgadmin 4. Então a gente pode executar esse aplicativo, e ele é um aplicativo que abre numa interface web, né? Então está aqui o pgadmin, a senha é Postgres, que é a senha que nós usamos na instalação, ok? E aí aqui em Servers a gente tem as nossas conexões, né? Então observa que após a instalação você tem aqui, ele já cria uma conexão, mas você pode criar outras conexões, tá? É só vir aqui, dar um create, serve, e aí você cria outras conexões com bancos de dados Postgres.
ok? E se a gente abrir essa conexão, ele tem aqui os databases, login, né, de usuários, table spaces, né? Então, se a gente observar aqui na minha máquina, eu já tenho aqui 7 bancos de dados. Né? Tem alguns bancos de dados que eu usei aqui de teste, e nós vamos estar usando esse FGEL aqui, né? Esse FGEL que é o banco que a gente vai utilizar durante o curso aí, ok? E ele tem todo o banco de dados PostGIS e Postgres, ele tem essa estrutura aqui, né? Então, se você olhar os esquemas desse banco, ele tem 4 esquemas. Por default, ele joga as camadas no esquema público. Então, se a gente abrir aqui o esquema público, ele tem essa estrutura toda aqui, que a gente não vai entrar em detalhe, mas a gente observa que você tem aqui no item funções, você tem aqui 1.546 funções. Tá? E essas funções foram todas adicionadas quando esse banco FGEL foi habilitado para trabalhar com o PostGIS, que é a camada espacial. Então você tem aqui um monte de ferramentas, de funções para trabalhar a parte espacial vetorial e matricial no nosso banco PostGIS. Okay? Além disso, ele tem aqui na questão de tabelas, aqui já tem algumas tabelas criadas por mim, tá? Mas uma das tabelas mais importantes é essa daqui, né? É o Spatial RefSys, que é onde está guardada todas as projeções e datums aí disponíveis nessa versão do software, tá? Bom, nós queremos então copiar aquela tabela, aquela camada shape, né? Aqui para dentro desse banco. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é definir uma conexão com o banco Postgres. E aonde a gente faz isso? Você vai vir aqui, em gerenciador de fonte de dados, ou aqui nesse elefantezinho aqui à esquerda. Você verifica que até já existe uma. Eu vou apagar essa daqui e vou criar ela novamente. Tá? Então, ao abrir a primeira vez aqui, ainda não existe a conexão, então você vai criar uma conexão nova. E aí ele vai te perguntar o nome da conexão. Eu vou chamar ela de Banco FGEL. O serviço não precisa, host, eu tenho que colocar aonde está, que é o IP da máquina, ou como eu estou no próprio computador, é local host. A porta é o 5432, o nome do banco. Tá? O nome do banco ele já existe, ele se chama FGEL. Tá? E aí, se você der um teste aqui, tem que colocar a senha, né? Postgres, que é o usuário, a senha também eu pedi para colocar a mesma, Postgres. Ok? Tá? Aqui, ó. A conexão com o banco de dados foi bem sucedida. Ok, então posso clicar aqui. A conexão fica aqui em cima disponível, então perceba que eu posso ter várias conexões com o banco PostGIS. E agora, se você der um conectar, ele automaticamente já vai abrir aqui os dois esquemas, o esquema público e esse outro que existia lá, que é o Tiger. Então, se eu abrir aqui a aba do esquema público, ele mostra todas as tabelas com geometria e sem geometria que existe nesse banco de dados. Ok? Então, se eu mostrar aqui tabelas também sem geometria, no esquema público, eu tenho algumas aqui, ó, sem geometria, são os dados do censo, tá vendo? No geometry. Tá? Então, eu posso ter algumas tabelas que não têm geometria nesse banco. Muito bem. Agora que eu tenho a conexão criada com o banco PostGIS, quer dizer, aqui seria se eu já tivesse a camada lá disponível, eu poderia vir aqui e carregar um mapa que já está disponível nesse banco. Tá? Mas eu não vou fazer isso agora. Eu quero primeiro transformar esse arquivo shape em uma tabela do PostGIS. Então, uma maneira de fazer isso é por aqui, nesse botãozinho aqui, o gerenciador
de bases de dados. Então, eu posso clicar aqui nela, essa janelinha é aberta, você tem aqui os tipos de provedores, eu vou clicar em PostGIS, aparece aquele nome da conexão que eu dei, eu abro ela, e aí eu posso clicar aqui no esquema público e usar o menu aqui de importação. Então, como eu só tenho uma camada ali, ele já traz o nome aqui para mim, que é a própria, AutoGO. Tá? Perceba que ainda você pode importar para o banco somente parte das geometrias. Então, se por acaso você viesse aqui na camada e selecionasse aqui algumas geometrias, né, com o cursor aqui, posso marcar aqui e marcar algumas feições, né, eu poderia levar para o banco de dados somente parte delas. Mas eu não quero isso não, eu quero levar todas. Então, eu vou deixar aqui público, importar. O esquema para onde ele vai é o esquema público mesmo. O nome da tabela, aqui é o nome do arquivo shape, aqui embaixo é o nome da tabela. Como não tem espaço em branco, não tem acentuação, eu vou deixar vou só acrescentar aqui Bacias_GO, que é o nome da nova tabela a ser criada. Perceba que por default ele já vai criar uma chave primária e com um identificador chamado ID. Se eu quisesse, eu poderia clicar aqui e colocar um outro nome para o campo-chave. O nome da coluna geométrica, isso é, o SHP vai virar uma coluna com o nome GEON. O SRID, né, ou o sistema de projeção dele, a origem é 4618. A tela do meu computador está em 4326, que é WGS84. Tá? Mas no destino, se você quiser fazer a conversão para o mesmo sistema aqui da tela do computador, ou até para um outro sistema, eu poderia aqui vir escolher, por exemplo, uma UTM SAD69, zona 23 Sul, e aí com o código 29193. Então ele vai sair de um sistema geográfico e vai para um sistema projetado realmente no plano. Mas não é isso que eu quero, eu vou deixar aqui o que estava na entrada. Tá? Vai ter o mesmo código de saída. E a codificação, eu deixo o default, que vai ser a codificação UTF-8. E pergunta se a tabela já existia, você quer substituir, né? No caso, não existe ainda essa tabela lá. Tem uma coisa interessante aqui que ajuda às vezes, né? É converter o nome dos campos para minúsculo. É bom marcar, porque se tiver alguma coluna, né? É que a gente não abriu ainda aqui a tabela. Deixa eu abrir a tabela antes disso. Abrir aqui a tabela. Então você vê que tem aqui vários atributos, né? Inclusive aqui com área e perímetro. Perceba que o nome dos campos aqui estão todos em maiúscula. Tá? E eu disse lá atrás que para nomes de colunas ou de atributos de um banco de dados, não é conveniente você usar maiúsculo e minúsculo. Então vamos aproveitar que tem essa ferramenta aqui, converter tudo para minúsculo. E já vamos dizer que essa coluna geométrica GEON, ela vai ser uma coluna que vai ser indexada espacialmente, para agilizar aí a questão da visualização e análise desses dados. Bacias GO. Ok, então vamos fazer a conversão. Importação realizada com sucesso, ok. A gente já pode até aqui no próprio gerenciador abrir aqui o esquema público e procurar aqui a camada Bacias GO. Olha, está aqui, ó. E ele já mostra aqui todas as propriedades dela aqui, os atributos. Olha, o nome da coluna geométrica GEON criada. Ele criou como sendo do tipo multipóligon, é a projeção SAD69 4618. Né? Então aqui você pode até ver o conteúdo dela aqui. Ele mostra, inclusive,
aqui o tipo geométrico, né, dessa coluna, pode até fazer uma pré-visualização, ou com um duplo clique, ou se você clicar e arrastar, ele traz essa tabela agora aqui para uma camada no seu TerraView. Então, se você desmarcar essa e marcar somente essa aqui, então perceba que você tem uma cópia fiel dos dois mapas, só que um está apontando para um arquivo SHP Shape e o outro está apontando para uma tabela PostGIS dentro do nosso banco de dados. Qual que é a vantagem de um ou de outro? Por que eu faço às vezes essas conversões aqui? Tá? Na aula sobre banco de dados geográficos, a gente explicou lá as principais vantagens de você trabalhar com tabelas num banco PostGIS em vez de trabalhar no Shapefile. Né? São questões de limitação, de tamanho de campo, tamanho de nome de atributo, então volume de dados, a questão de multiusuário, né? De ser mais rápido acessar uma tabela com tudo ali dentro dela, em vez de trabalhar vários arquivinhos. Então é mais vulnerável você às vezes esquecer de copiar um arquivinho daqueles e perder a referência aí do mapa. Então eu faço essa conversão por esses motivos aí. E se a gente olhar agora no nosso PGAdmin, né, eu vou dar só um refresh aqui para ele atualizar essa tela, porque eu já estava com ela aberta. Então agora ele passou a ter 43 tabelas. A minha tabela Otto aparece aqui, ó, Otto Bacias. Tá? E aí no PGAdmin 4 ainda você pode vir aqui e visualizar todas as linhas, parte delas. Eu vou pegar somente as 100 primeiras aqui, 100 primeiros polígonos. Então perceba que está aqui, ó, ele mostra aqui no rodapé todos os atributos que eu tinha ali, igualzinho no QGIS, tá? Com o nome das colunas agora tudo em minúsculo, a área perímetro que estava lá, e aqui no início ele colocou, depois do ID, ele colocou a coluna geométrica. Né? Só que aqui no PGAdmin 4 ele mostra o atributo ali em hexadecimal, né? Esse monte de números aí. E aqui a gente pode, inclusive, fazer uma visualização. Ele tem esse botãozinho que ele mostra ali, como eu carreguei só 100 registros, ele mostra ali os 100 polígonos daquela que está aqui visualizado. Ok? Então, essa coluna corresponde exatamente ao conteúdo que você tinha ali no arquivo Shape, que é a geometria do nosso mapa. Ok? Bom, agora que o nosso mapa está dentro do banco, a gente pode, aqui no QGIS, salvar o nosso projeto. Tá? Então, ele está sem título. No QGIS eu posso vir aqui, salvar como, tá? Ou só salvar, né? Ele vai te pedir o nome de um projeto. E o QGIS tem as duas opções de salvar um arquivo compactado ou não. Tá? Eu vou salvar como não compactado aqui, como teste. Teste PostGIS. Ok, então se eu salvar isso daqui, pronto. As duas camadas estão salvas nesse projeto. Eu posso fechar o aplicativo. Se eu chamar o QGIS novamente, nós podemos abrir as duas camadas que foram salvas no projeto. Lembrando que o QGIS ele salva somente uma referência aos mapas que você tem, né? O arquivo Shape continua naquele diretório e a tabela está lá dentro do banco PostGIS. Então, se eu abrir agora aqui a nossa teste PostGIS,
Eu esqueci de salvar as credenciais aqui do banco. Então, como ele está tentando carregar a tabela do banco, eu tenho que fornecer aqui aquela senha do Postgres. Tá? Vocês podem deixar marcado para ele não pedir mais isso. Ok, então está aí, né, a tabela do PostGIS e o arquivo shape. Então, para corrigir aquele probleminha ali, vocês podem vir aqui na edição dessa conexão, básico, usuário e chave aqui, ó. Postgres, armazenar. Aí ele vai salvar essa conexão, ele te dá só um aviso ali, né? Pronto, então tá ok. Agora ele não vai mais reclamar da senha. Ok, então essas informações ficam tudo gravadas no âmbito ali do teu projeto. Então era esse o objetivo, mostrar aí o primeiro contato do QGIS com o banco de dados PostGIS. Ok, muito obrigado, até uma próxima videoaula.